Namaskar, saudações. Neste vídeo, ou nesta aula, nós vamos falar sobre a coerência do amor. É um tema bastante amplo, porém essencial para a vida humana. E com esse vídeo, ou até mesmo com esta aula, nós abriremos um novo momento dentro dos estudos, dentro das abordagens que nós trazemos para o VVY, para a Escola de Yogis e também para o Seminário de Estudos do Tantra. Já que o tema do amor, ele abarca todas estas diferentes manifestações do próprio ser. Naturalmente, podemos sintetizar esta relação do amor na nossa vida, na nossa interação, como um aspecto do entrelaçamento que cada ser, que cada individualidade possui com a fonte primordial, com o Supremo. E a partir desta abordagem, o que eu tenho em mente, e mesmo como um projeto para os próximos anos, é de criarmos uma possibilidade de entendimento da natureza divina livre dos estereótipos, livre dos paradigmas, das abordagens sectárias e também do confinamento teológico que tanto condicionou o entendimento e mesmo a experiência do divino em nossas vidas. Para começar esse aspecto preliminar do amor na nossa vida, eu gostaria apenas de colocar 2 pontos. Seria uma premissa inicial e, consequentemente, a fórmula ou o elemento-chave para que essa premissa seja transmutada. Essa premissa pode ser entendida como o amor, ou unicamente o amor, é o que deixa marcas na consciência humana. E a solução é unicamente o amor que pode eliminar essas marcas. Feito isto, essas marcas devem ser entendidas como tudo aquilo que define condicionamentos, tudo aquilo que define o sofrimento e também tudo aquilo que define a busca essencial de todos nós por algo mais. O que nós estamos buscando? O que é a essência da vida humana? Ou o que nós estamos fazendo aqui na nossa experiência humana? Essas são as bases. E eu já adianto algo a mais no sentido do que é a nossa experiência humana. Se ela não for realmente pautada na essência, na substância essencial de tudo, ou seja, do amor, naturalmente essa experiência será uma experiência falha, uma experiência limitada. Portanto, o primeiro ponto a ser tratado, e é justamente isso que eu quero colocar aqui para vocês, é da relação que nós temos, portanto, com o próprio conceito de amor. O próprio conceito de, diríamos, o estabelecimento de uma primazia, certo? De uma primazia de que o que nós fazemos na nossa experiência humana de vida é, na verdade, a decodificação. A decodificação de conceitos, a decodificação das experiências mesmo que temos, para que a experiência humana, ou a vida humana, ou mesmo a nossa expansão enquanto seres eternos, infinitos, ilimitados, transcendentes, possa se projetar na nossa vida. Naturalmente, o fato de estarmos vivos ou experienciando essa existência humana atual
ela não é apenas um passatempo, ela não é apenas uma brincadeira, não é algo como um dever, né? Um puro dever. Se nós entendermos que tudo na nossa experiência está integrado, está interligado, está entrelaçado com uma substância primordial que tudo permeia, em que tudo está presente, nós temos então que vislumbrar a possibilidade de que em cada detalhe, em cada experiência, em cada instante, nós estamos interagindo com essa substância, com esta essência. Logo, quanto mais nós experienciamos a vida, experienciamos a nós mesmos, experienciamos a inter-relação com todos os outros seres, vendo nessas experiências possibilidades de decodificarmos, ou seja, de trazermos essa experiência para um campo de cognição ou de intelecção, o que seria dito como o entendimento daquilo que estamos experienciando. Porque cada experiência é uma decodificação ou uma expressão simbólica, uma expressão sígnica, em termos de linguagem, de algo que está presente além da linguagem, além das expressões. Está no núcleo de tudo que nós experienciamos. E ao longo da história, até, eu gosto de datar isto para ficar um pouco mais didático, até 2019, foi estabelecido como uma realidade padrão, uma realidade paradigmática, onde todos nós experienciamos dentro de um campo coletivo ou dentro de certas normas, de certas regras, de certas leis. E baseado nestas leis, normas, regras, paradigmas, nós então estabelecemos uma comunicação, porém uma comunicação cuja coerência estivesse apenas estabelecida dentro deste, entre aspas, contrato social. Quer dizer, dentro de uma sociedade, dentro de uma possível realidade, desenhada, estruturada por moldes, paradigmas, houvesse, portanto, uma coerência, houvesse um bom senso, o estabelecimento de certas normas, certas leis para que pudéssemos então viver dentro de uma harmonia, porém ilusória. A partir de 2020, nós temos um novo processo em andamento. E nada disso tem a ver apenas com essas narrativas que são apenas elementos para desviar a nossa atenção do que realmente é, do que realmente ocorre e de qual o código verdadeiro que está por trás de tudo isto. Ou seja, toda esta realidade, toda esta experiência que nós tivemos na vida até 2019, imagine como uma densa camada de véus, em que nós estávamos apenas vivenciando, experienciando algo que não era a verdade, mas algo que era tão denso e tão bem estabelecido como normas de uma realidade física até mesmo, mas que também coadunavam elementos da nossa emoção, dos nossos sentimentos, das nossas percepções. É como se estivéssemos dentro de um grande teatro ou de um grande filme, onde tudo estava já planejado. Porém, agora estes véus eles estão mais finos. Muitos deles, cada um de nós já conseguimos tirá-los. E agora nós temos uma tênue camada, ou um véu muito mais fino, onde nós conseguimos vislumbrar, ver, perceber o que há por trás deste véu. Então note que
nós estamos já vivendo uma nova forma de existência. E não há nada de ficção científica aqui. Nós estamos sim experienciando a verdadeira natureza do ser. E essa verdadeira natureza do ser, ela implica em uma coerência. Eu já falei em outros momentos sobre a veracidade. Se nós considerarmos ainda os parâmetros ou os paradigmas das yugas, nós entendemos que o estado de consciência ou a frequência de consciência na qual nós nos inserimos, nos adaptamos ou até mesmo nos condicionamos ao que chamamos como Kali Yuga, dentro desse contexto de um estado de consciência de habitação do nosso ser em um padrão de consciência de Kali Yuga, é onde, dentro desse contexto de Kali Yuga, que é a era de ferro, ou a era das desavenças, ou a era da hipocrisia, é uma era muito escura, porque os véus aqui nesta era, ou, dito de uma maneira mais atualizada, neste padrão de consciência, os véus são muito mais densos. E a capacidade de nos enganarmos, de nos iludirmos, de nos confundirmos com esses véus, são muito mais fortes. Capacidades que tiram de nós a verdadeira capacidade que temos. E utilizamos capacidades artificiais. A principal capacidade que nós temos é o amor. E eu sei que esse conceito, amor, ele está totalmente já defasado, desatualizado, corrompido, deturpado. Só para ficar em alguns adjetivos. Porém, nesta nova etapa da existência ou da evolução humana, ou nesse novo campo de consciência, que já estamos nele, e eu venho falando disso já há algum tempo, alguns anos pelo menos, mas eu estou agora cada vez mais determinado a, através de bases, fundamentos, tanto filosóficos, antigos, milenares, que são trazidos agora a uma nova luz de entendimento, tanto da estrutura gramatical, literária, como também da estrutura conceitual disto, para uma nova decodificação desses conhecimentos, à luz da nova consciência. E o que é essa nova consciência? Para aqueles que já estão inteirados desses temas, peço para que não confunda com aquilo que conhecemos como a nova consciência, estabelecido já como uma primazia de desvio da atenção, ou até mesmo de mudança do foco de uma nova consciência que viria a se expressar de forma mais coerente já no século XXI, mas que foi trazido antecipadamente no início do século XX. Aquilo que nós conhecemos hoje de maneira bastante já escassa, a lei da atração, e todas essas formas de vender sonhos dentro de uma perspectiva de prosperidade. Certo? Então nós temos vários nomes que surgiram no início do século XX que propagaram essas teorias, e isso foi conhecido como nova consciência. Mas o que nós trazemos, ou o que nós já estamos experienciando, não tem nada a ver com esta antiga nova consciência. A nova consciência ela está baseada justamente na essência, na substância, que é o amor. O amor é prosperidade. O amor é expansão. O amor é infinito e eterno. E isto implica entendermos esta dimensão real do amor fora de todo este arsenal contaminado de amor hollywoodiano, ou até mesmo o amor bollywoodiano. Certo? Porque tudo isso foi um cenário montado. E o que nós vemos hoje é, infelizmente, quando olhamos um pouco para trás e olhamos dentro de uma estrada ou estando em uma estrada sem asfalto, de terra,
E quando você olha para o retrovisor, você vê apenas poeira. Nessa nova consciência, nesse novo modo de observar a realidade, o passado é essa poeira que fica. Essa poeira se assenta na nossa consciência. Mas a consciência, ela não é limitada, ela não é linear. Assim como o amor não é algo linear. O amor pulsa, porque o amor é a essência da consciência. A consciência é a expressão mais elevada da alma. Logo, o amor é a essência da alma, do ser, do Atma. E quando nós pensamos em amor dentro desse contexto, temos que entender que o ser, ele não é apenas o espírito, não é apenas a alma, mas tudo que envolve esses conceitos mais metafísicos. Quero dizer, desde o nosso nível biológico, da nossa estrutura física, do corpo mesmo, passando pelo campo energético que compõe este corpo, atravessando também as dimensões emocionais, sentimentais, os relacionamentos que estabelecemos com pessoas, com a natureza, com o mundo, com a realidade, com os nossos pensamentos, atravessando também o campo psíquico, a mente, chegando ao nível de entendimento, buddhi, a inteligência, para aí sim se estabelecer no nosso campo real de existência eterna, primordial, que é a natureza átmica ou a alma. Tudo isso, inclusive, está, de certa forma, estabelecido neste último livro que eu lancei recentemente, chamado As Dimensões do Ser na Experiência Humana. Mas essa aula não tem uma relação direta com esse tema ou com este livro, mas sim a essência de todas essas dimensões. A dimensão do amor no estado mais elevado de frequência da nossa consciência, que é a dimensão do amor em sua natureza transcendente, espiritual, até mesmo essa dimensão mais densa da nossa experiência humana como corporificados, dotados de um corpo, dotados de uma biologia, onde essa mesma frequência do amor também irá atuar a nível biológico, a nível celular, a nível de sistemas e, consequentemente, acarretando determinadas formas ou determinados padrões também biológicos, até mesmo sintomáticos, ou podemos dizer, até mesmo determinadas doenças, determinados modos emocionais que podem levar a desequilíbrios. Portanto, nessa nova concepção de existência humana, que não é nova, mas sim o resgate da nossa verdadeira essência, verdadeira natureza e, consequentemente, uma verdadeira e pura forma de expressar a nossa existência humana, e como eu disse, em Kali Yuga, nesse padrão ou estado de consciência em Kali Yuga, o último pilar, ou o pilar que realmente sustenta a nossa existência, a nossa natureza espiritual na forma humana, é a veracidade. E quando nós falamos de veracidade, nós estamos falando de transparência, de clareza, de expressar aquilo que é genuíno, espontâneo e pleno em cada um de nós. E o processo de expressar, ou a própria substância dessa expressão, é o amor. Então eu quero colocar para vocês aqui que o entendimento do amor está completamente fora da caixa, fora dos pacotes, fora desses paradigmas que nós consumimos ao longo de décadas e séculos do que poderia ser o amor. Quando nós buscamos algumas literaturas antigas, literaturas também, podemos dizer, sagradas, pode usar até mesmo a Bíblia, que são códigos também.
você vai entender um pouco sobre o que seria esse amor. No próprio Bhagavad Gita também nós vamos entender isto de forma muito simples. Quando nós entendemos que a relação desta coerência com o divino, com o absoluto, esse entrelaçamento que há entre a alma e a alma suprema, ou Atma e Paramatma, ela não é estabelecida apenas dentro de normas teológicas, ou de padrões religiosos, ou de modelos paradigmáticos, condicionantes, restritivos, que bem conhecemos, são estabelecidos pelas religiões, e aqui de forma bastante ampla, também pelas religiões indianas. Logo, nesse novo paradigma da consciência humana, ou nesta nova consciência humana, podemos dizer a consciência do amor, na expressão humana de vida, e que registrem isto. Nós vamos passar por muitas mudanças ainda para que esta atmosfera de consciência superior passe a estar como um novo programa de atuação humana na nossa expressão, na nossa experiência como seres eternos, espirituais, vivenciando, experienciando toda a expressão plena que o ser humano pode ter. Sem limitações, sem restrições, sem incoerências. E mais especificamente, sem uma ideia humanizada de um Deus disfuncional. Porque todo o problema da concepção de amor que nós temos é porque ela foi vinculada a uma ideia de um Deus que foi vestido de ser humano e logo vestido também das incoerências e da incapacidade funcional original que o homem tem, devido a todo esse aspecto que eu já falei, de centenas e centenas e até milhares de anos de condicionamentos para que aquilo que é a expressão natural do ser, o amor, fosse apenas convertido numa satisfação imediatista, ilusória, fragmentada e separada da verdadeira fonte do amor. E assim, o amor convertido a preços muito baixos ou até às vezes baratos demais para ser verdade, na forma de luxúria. Então, nesse aspecto, aquilo que nós buscamos, mas que facilmente aceitamos em troca do amor, a luxúria, e luxúria aqui não é apenas a luxúria da sensualidade, mas sim a luxúria da insaciabilidade, a incapacidade de nos sentirmos saciados pelas experiências humanas na própria plataforma subhumana de vida. Já que somos seres ou estamos na experiência humana, nós devemos buscar uma experiência superior para a consciência humana e não uma consciência ou uma experiência subhumana. Diria, uma experiência apenas a nível de gratificação sensorial imediatista e desconectada da real natureza, o amor. Então, pensando nessa relação da veracidade com o amor, do amor com a substância essencial do ser, naturalmente, decodificar esses códigos de coerência do amor na nossa expressão e experiência humana, significa ver que toda a experiência que nós tivemos e toda a experiência que nós estamos tendo são apenas para assistirmos a nossa travessia neste grande túnel que é a vida, nesse feixe de luz que evolui infinitamente e não apenas uma evolução temporária, cíclica de nascer e reencarnar, nascer e reencarnar. Isso é um projeto, isto é um programa implantado na consciência humana,
Onde? Ora, você não alcançou o amor nessa vida, então tenta mais uma vida alcançar o seu amor, encontrar a sua alma gêmea, quando na verdade esta evolução ela é infinita, ela não é cíclica, certo? E como que essa coerência pode ocorrer? É sobre isso que eu vou tentar aqui expor para vocês. Então, primeiramente, a natureza humana ela é percebida pelo amor em sua essência. A natureza humana é percebida, ou melhor, precedida pelo amor em sua essência. Quer dizer, o humano é precedido pelo amor. O amor não é o resultado humano, mas o humano é o resultado do amor, em sua essência, a qual emana infinitamente da absoluta fonte primordial. Então, a fonte primordial, o absoluto, emana amor. E nesta emanação do amor, a alma, o ser, que é parte desse princípio, ou seja, nós somos também fontes deste amor, para expressá-lo em todas as nossas experiências, seja na experiência humana, seja na experiência de vidas em outras condições, formas, dimensões, naturezas, não importa. Se você observa os animais, se você observa a natureza, tudo está vibrando na frequência do amor mais elevado. Certo? Tudo. Mesmo se você vá até uma área onde tudo foi devastado pelo incêndio, a ação humana incoerente na sua relação com o amor, não é? Então, para que apenas levantar bandeiras de ecologia se você não levanta a bandeira do amor verdadeiro? Então, mesmo numa situação de devastação total, ainda irão brotar vida, como um broto de uma árvore, como um broto de uma folha, de alguma coisa. A natureza, ela ama, por isso ela se manifesta, ela se expressa com algo que é viçoso, viço, aquilo que é vital. Aquilo que é vital manifesta viço e que torna viçoso, alimenta o ser a partir da própria vida, a vida que se retroalimenta. Isso é vício, por isso a ideia do viçoso. E isto que dá esta natureza viçosa à natureza, aos seres, aos próprios seres humanos, o que torna o ser humano viçoso é o amor. Certo? Todo reflexo aparente desta experiência a nível de realidade imanente, ou seja, todo o que nós experienciamos aqui nessa dimensão material, nessa dimensão física, não é a ilusão, porque isso é real, mas é instantâneo, passa em frações de segundos, e o que fica é apenas uma poeira. E essa poeira gera então reflexos. Todo o reflexo aparente desta experiência a nível de realidade imanente é somente um primoroso aspecto da dimensão transcendente do ser. Então nós estamos em meio à poeira, em meio a toda esta tendenciosidade do passado experienciado querendo se repetir na experiência que ocorre agora para converter o futuro em algo também remodelado a partir do passado. Isso se chama condicionamento, isso se chama karma. Mas nesta nova consciência, a liberação que nós possuímos, ou que nós já somos, ela é vivenciada em sua plenitude. Em outras palavras, na nova consciência, a proposta trazida é justamente de transcender o karma, transcender o tempo e o espaço, transcender a morte.
Isso não é mágica, isso não é ficção, porque nós já somos eternos. E o que nos prende a essa experiência temporária, finita do corpo? É a incoerência do amor que existe na nossa essência espiritual e que não está restabelecida conscientemente no próprio corpo. É como se nós amássemos tudo, tivéssemos a natureza e a propensão a amar tudo e a todos. Só não amamos a nós mesmos, ao nosso corpo, à nossa biologia, às nossas células, ao nosso ser. Mas podemos falar de amor de forma bastante exaltada, não é? Compormos poemas, fazermos trilhas sonoras, podemos fazer filmes sobre o amor. Mas não sabemos o que é o amor. Isto é coisa passada. Isto é paradigma finado, que acabou. Muitos de nós ainda estamos vivendo esses paradigmas, acreditando em um sonho de amor e não na realidade essencial e substancial do amor, que é os novos processos de experienciar a própria vida humana. Processos esses de decodificação de coerência do amor. Não sermos incoerentes com o amor, mas vivermos o que somos, plenos de consciência, plenos de eternidade e plenos de bem-aventurança, Sat Chit Ananda. Nada mais do que estarmos em coerência plena com o amor, que pulsa a cada instante como fonte vital de consciência, em tudo, em todos, a partir de cada ser. Então você pulsa esse amor. E o pulsar desse amor te dá a experiência instantânea de cada momento em sua vida. E o que existe de amor está na experiência e não no passado experienciado, mas sim na experiência viva de cada instante. Coerência é quando um ser se sintoniza em unicidade amorosa com outro ser. Certo? Ressoando coerência, cuja centralidade está na substância coerente do amor. Então, o que pode ser entendido como coerência amorosa ou coerência do amor é quando você estabelece uma relação simultânea de unicidade da sua natureza amorosa com a natureza amorosa de outro ser. E isto só ocorre aqui a nível da experiência humana, porque isto ocorre eternamente com cada ser na experiência transcendente com o divino, com o absoluto. Se nós entendemos e se nós praticamos esta coerência do amor com a fonte primordial, toda a coerência original da fonte estará se refletindo em todo o entrelaçamento, em todo o relacionamento, em toda a coerência amorosa entre os seres, a humanidade. Podemos entender isto como uma nova humanidade ou um novo humanismo, diria até mesmo o verdadeiro conceito de humanismo, onde as diferenças são derrubadas, onde as dualidades são unificadas, onde etnias, onde divergências econômicas, ou até mesmo disparidades ideológicas, políticas, ou seja lá o que for, deixam de existir. Esta é a verdadeira concepção de humanismo, onde o ser humano tem uma consciência que vibra numa frequência mais elevada, capaz de se conectar ao campo de decodificação de coerência do amor. Então, se nós estamos em coerência com a fonte que emana amor infinitamente, podemos colocar aqui de forma ainda não muito adaptada a esses novos conceitos, mas pensarmos Deus como fonte do amor. Esse princípio absoluto de tudo emana desse princípio mesmo
a primeira expressão, que é amor. E esse amor vibra numa frequência capaz de emanar, expandir infinitamente novas consciências, que cada qual é dotada da mesma capacidade plena da fonte. Om Purnam Ada Purnam Midam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vasishyate. É o primeiro verso do primeiro de todos os Upanishads, Isha Upanishad, que está dizendo justamente que a fonte é plena e tudo que emana da fonte também é plena em si mesma, sem jamais desequilibrar a plenitude da fonte, porque tudo é pleno, tudo é consciência, tudo vibra na frequência do amor. Mas em estados de dualidade ou de disfuncionalidade da consciência de amor, nós estamos então vibrando na consciência de desfrute, de apropriação, de usurpação, certo? De exploração dos outros seres, de exploração da natureza, ou exploração do meu parceiro ou da minha parceira. Por quê? Eu não tenho amor. Então o que eu preciso é desfrutar do outro ser, desfrutar do outro corpo, desfrutar da natureza individual, do campo de energia que aquele outro ser possui. E o que eu vejo nesse outro ser, nesse nível de consciência subhumana? Apenas o material, apenas o corpóreo, apenas o sensual. E como que uma consciência subhumana, que tem em sua natureza essencial o amor, converte esse amor para interagir com esse tipo de mentalidade de exploração? Kama, luxúria, da usurpação da energia do outro. Coerência, portanto, é quando um ser se sintoniza em unicidade amorosa com o outro. Ser. Se ele está em sintonia com o ser absoluto, todos os outros seres ele irá ecoar, vibrar na mesma sintonia de unicidade amorosa. Mas aqui ainda estamos falando de um nível de humanidade, todos os seres humanos. No entanto, essas polaridades elas podem se unir também entre indivíduos, entre casais. O que é um casal? Polaridade, masculino, feminino. Onde cada qual tem a sua natureza, o seu campo de energia, cuja natureza essencial é o amor, se entrelaçam, repetindo o reflexo original da fonte primordial. Onde cada ser individual está numa coerência de entrelaçamento amoroso com a fonte. Isso é o que embasa toda a teoria e toda a filosofia metafísica de Bhakti, especificamente de Raganuga Bhakti, o amor espontâneo por Deus. E nesse ponto, se nós estamos nessa coerência com a fonte absoluta, esta mesma coerência irá vibrar numa frequência na qual toda a sua interação com a natureza, com a humanidade, será também estabelecida em parâmetros de frequência elevada de consciência ou frequência do amor. E quando essa coerência ela tem toda a similaridade, todo o equilíbrio, toda a harmonia, e essa harmonia não gera incoerência com outros campos, ou seja, não há aqui a ruptura desta inter-relação ou desse entrelaçamento entre seres polares, ou seja, de forma mais explícita para a nova consciência, não há a infidelidade. Lembre-se, veracidade é a primazia de tudo baseado no amor. A veracidade, ela é o que dissolve a infidelidade, a traição. Certo? Então, quando essas duas almas, elas encontram coerência, e essa coerência ela não gera incoerência em outros campos, o que você tem aí é justamente algo que pode ser assim de forma não muito
adequada, mas só para exemplificar, aquilo que muitas vezes vemos como almas gêmeas. Mas é um termo já passado. O que nós temos que entender aqui é o entrelaçamento de dois campos que vibram na mesma frequência do amor em sua essência primordial com a fonte absoluta, com a fonte transcendente de tudo, o absoluto, Deus, Krishna. E é nessa interação que ocorrerá, portanto, essa ressonância coerente, cuja centralidade está na substância coerente do amor, ou seja, os casais, essas polaridades individuais que se unificam no próprio amor, estão intercambiando todo o relacionamento com um centro em comum, com uma substância em comum, que é a fonte desse amor, ou seja, essa substância coerente do amor primordial, o absoluto, Deus, Krishna. Por isso Krishna é conhecido como Deus do amor. Isso não é um slogan ou uma definição de marketing religioso. É porque o princípio é este, o amor atrai. Krishna, o todo atrativo. Aquele que emana todo o amor, portanto ele é todo atrativo. Mesmo a pessoa mais sadomasoquista, ela se atrai pelo amor. Talvez ela tenha uma conversão equivocada sobre o amor, de repente ela acredita que o amor esteja na dor. Mas não é esse o contraponto. Quer dizer, tudo que é baseado ou emanado do amor é atrativo. Por isso, Krishna, o todo atrativo, é a atração absoluta a partir do amor. O amor é que atrai. E outra coisa, o amor, ele não divide, ele unifica. Unifica e respeita a individualidade de cada ser em suas naturezas individuais, eternas e absolutas, junto ou em Deus, em Krishna. Todo relacionamento pautado neste código terá expansão, união e liberação plena na natureza essencial do amor incondicional. Então aqui temos um código profundo, porque o amor não é aquilo que prende. O ciúme é um desajuste, é uma incoerência do amor. Ah, mas o ciúme é natural, a pessoa que ama tem ciúme. Isso aí é do antigo padrão, onde você precisa estabelecer certas normas, certos códigos. Se você fizer isso, eu vou ficar enciumado. Então, não... Entende? Tudo é baseado em normas. O amor não é norma. O amor é experiência. Deus não é norma. Deus é uma experiência. E essas experiências ocorrem na consciência. Porém, para termos essa experiência, temos que elevar a frequência da nossa consciência. Em algumas terminologias, vamos ver isso como o super-eu ou o eu superior. E abaixo, o eu inferior ou o falso ego. Mas também são nomenclaturas antigas. Tudo é o eu, Atma, a individualidade. Porém, em frequências vibracionais distintas. Quanto mais baixa a frequência, mais identificado com a dimensão física, tátil, sensorial e ilusória da realidade. Quanto mais elevada, mais coerente, mais em unicidade estarei com a fonte. É isto. E aí eu quero apenas tentar esboçar isso de forma visual. Tá? De forma visual. E nós podemos começar aqui. Veja, imagine que nós teríamos então duas pessoas, para ser mais simples e didático. Vamos imaginar duas pessoas que se encontram e que têm ambas uma atração mútua. Um se atrai pelo outro, certo? Mas veja que essa atração ela ocorre a nível físico, corpóreo, sensorial, biológico. Então é aquele tipo de atração que nós temos por pessoas que têm alguma característica que nos chamam a atenção. Pode ser uma beleza específica, pode ser a cor dos olhos, o tipo de cabelo, pode ser as curvas, né? É muito comum no homem ter essa atração pelas curvas femininas. Enfim, é uma
unicidade ou um entrelaçamento físico. É aquilo que nós temos, diríamos, um prazer efêmero, um prazer momentâneo, né? Um prazer de clímax. Porém, não existem outras interconexões, outros entrelaçamentos a nível energético, a nível psíquico, emocional, mental, e muito menos a nível espiritual, né? Um nível de amor incondicional. E quando nós tentamos estabelecer a força, essa relação a nível físico, e aí, a partir dessa união física, nós estabelecemos normas, como casamento, e eu não sou aqui contra o casamento, certo? Eu estou apenas dando um parâmetro para a gente entender por que as relações hoje parece que elas não dão mais certo, né? Eu vejo muitas pessoas, inclusive, que estão trabalhando dentro desse novo campo de percepção da realidade, de entendimento da nova consciência, né? A transição de consciência, ou mesmo de evolução planetária, todos esses assuntos que eu abordo tudo dentro de um conceito único. Consciência evolutiva, nós estamos evoluindo. E essa evolução implica em evolução espiritual, ou pelo menos um reacoplamento da nossa consciência espiritual na nossa experiência de consciência humana de vida. Então esse entrelaçamento físico, ele não nos garante sucesso, não nos garante felicidade, prazer, realização plena a nível espiritual. Porque está sendo apenas uma atração física. Uma atração física que sabemos, pode ser talvez alguns anos e você olha para a sua companheira ou ela olha para você e diz: eu acho que tem pessoas mais interessantes da nova safra. Entende? Eu gosto de ser um pouco sátiro em relação a isso, que é para a gente entender de forma mais direta. É aquela troca das cadeiras, né? Eu agora preciso trocar de carro, pegar um carro mais novo. Eu preciso agora de uma companheira mais nova, de uma companheira que está na flor da idade, para eu me sentir mais jovem, porque eu sou vazio, eu não sinto amor por mim, então eu preciso ter alguém que me preencha, me faça sentir novamente esse vigor. Isso tudo é uma grande ilusão. E todo entrelaçamento feito a nível físico apenas, ele é fadado ao fracasso. Sinto muito dizer isto. Raramente você consegue, desse nível físico, onde ambos geralmente estão baseados apenas no nível físico também, ou seja, no hedonismo, no egoísmo, não é? Numa concepção bastante luxuriosa, de identificação do corpo apenas. Não há nenhum erro nisto. Nenhum. O problema é que ele limita a nossa capacidade de elevar a frequência vibracional. Não é impossível, tá? Eu conheço muitos devotos, tenho amigos que são especificamente amigos, inclusive amigos que vivem dentro de certos ambientes, até mesmo monásticos, né? Então isso naturalmente faz com que transcenda-se essa identificação, diríamos, carente, não é? De visualizar ou de focar apenas numa beleza física. Mas suponhamos que de repente nós tenhamos uma coerência energética. A pessoa nem é tão assim atrativa, mas a gente se entende. Já é melhor. Se nós temos uma atração física e ao mesmo tempo uma coerência energética, né, você vai gostar das mesmas coisas, tem uma certa afinidade de preferências, né, de alimentação, de música e tudo mais. Isso já tem uma certa facilidade, uma certa coerência mais harmoniosa. Correto? Quando nós temos este nível de relacionamento já mais profundo, a nível emocional, psíquico, é quando talvez ambos tenham carências, ambos tenham tido alguma dificuldade no processo de amadurecimento de certas etapas da sua vida humana, mas ali de alguma forma, preenche o outro. Há um mútuo preenchimento emocional, que também não garante 100% de uma relação estável e duradoura.
Porque nesse processo de um preencher o outro, pode ser que hajam também desavenças, desequilíbrios. Porque a ideia não é um preencher o outro, é ambos estarem emocionalmente realizados. Ou emocionalmente maduros, maturidade. Porque observe que todos esses estágios, desde a identificação e apego ou atração corpórea, uma atração energética, vibracional, para uma atração emocional, de correlação, de coerência a nível emocional, de um sentir preenchido pelo outro, eles são, diríamos, ainda arriscados, ainda baseados em certas expectativas. Eu tenho expectativa de que ela continuará sendo sempre bela e bonita. Eu tenho expectativa de que essa pessoa sempre estará nessa mesma vibração, nessa mesma energia, né? Trazendo tranquilidade, paz, bem-estar, amor, né? Carinho, amorosidade e tudo mais. Eu tenho uma certa expectativa futura de que sempre que eu tiver dificuldades ele vai me preencher. Ou ela irá me acalmar, me tranquilizar. Mas observe que até aí todos esses elementos estão externos, nós estamos precisando de algo externo. E isso é um problema. Agora, quando nós vemos que as coisas ocorrem numa outra ordem, quer dizer, quando nós estamos nesta coerência amorosa, realmente, quando nós conseguimos decodificar essas naturezas essenciais do nosso ser, a princípio ou baseado na nossa natureza espiritual, você não estará, de certa forma, vazio ou necessitando de um preenchimento emocional, energético ou mesmo de uma autoafirmação corpórea, biológica, fisiológica. Às vezes, o corpóreo ou o biológico envolve todos. Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não me acho uma pessoa que me ama, né? Uma pessoa que seja bela, atrativa, inteligente, interessante. Isso vai afetar o meu energético, vai afetar o meu emocional. Agora, quando nós estamos situados na nossa essência, amor, na nossa essência de veracidade, na nossa substância espiritual, ou seja, estamos plenos em nós mesmos. Isso, inclusive, é explicado no Bhagavad Gita, que o yogi, ele é autossatisfeito. Ele se satisfaz em si mesmo. E isso, dito de outra forma, seria o mesmo que dizer, nós temos, nessa nova consciência, elementos para nos tornarmos yogis. E o yogi, quando falamos de yogi, geralmente trazemos uma concepção também já ultrapassada, daquele yogizinho que está ali nos Himalaias, em meio à neve. Eu já estive com yogis, mas sinceramente muitos desses ainda estavam tentando preencher algo. Então, nessa nova consciência, o conceito de yogi é uma pessoa dhira, sóbria. E como nós estamos, ou quando nós estamos sóbrios, quando nós estamos em coerência com a nossa plenitude, estamos coerentemente plenos em nós mesmos. E isso ocorre quando? Estamos em coerência amorosa com a fonte, com o Supremo, com Krishna, com Deus, com o Absoluto, ou o que for. Quando você não se sente esvaziado de um deslocamento ou de um afastamento da fonte primordial de Deus. Quando você não se sente vazio de Deus, mas você se sente pleno, porque você está em Deus. Você está em natureza do amor. E quando isto ocorre, aí entram outros parâmetros que também vamos trazer aqui contextos ou terminologias já antigas, como a sincronicidade. O que ocorrerá? Quando você está vibrando nessa frequência mais elevada de consciência, consciência do amor, vibrando no amor,
E isso na prática significa o quê? Significa que você está em yoga. Também no Bhagavad Gita é explicado que yoga é samatvam, equanimidade. Quando nós somos equânimes? Quando nós estamos plenos, preenchidos de nós mesmos. E não de bugigangas, de parafernálias, de conceitos ilusórios, de expectativas, de sonhos. Não, preenchidos de si próprio. Porque sua, si próprio, está eternamente em união com a fonte. Purnam idam purnam midam. A fonte é plena. E tudo que está em união com a fonte também é pleno em si mesmo. E estando pleno em si mesmo, ele é capaz de manifestar expressões plenas para com todos com os quais ele se relaciona. E esta coerência cria uma harmonia, uma coerência de entrelaçamentos ou uma sincronicidade, onde outra centelha viva, outra forma de expressão transcendente de vida irá entrar no seu campo de coerência. Sim, eu estou aqui falando de você acreditar no amor, não no amor vendido, mas no amor que você sente, que você vibra. Porque esse amor irá atrair outro ser que está nessa mesma frequência, e essa união, ela não ocorre a nível físico, biológico, ela não ocorre a nível energético, apenas de suas vibrações. Ela não ocorre nem somente no nível emocional, de carências, porque você já está pleno. Ela ocorre a nível espiritual. E quando ocorre a nível espiritual, todos os níveis estarão alinhados. O espiritual faz com que o emocional esteja também alinhado, porque você está agora bebendo da fonte, você está em comunhão com a fonte. E o outro ser também está nessa mesma coerência primordial com a fonte. Então não há escassez emocional, não há escassez energética, onde você precisa sugar a energia do outro, com lamentações, reclamações, ciúme, acusações e todas essas coisas que são poeira do passado. E naturalmente isso vai ocorrer a nível biológico também. E naturalmente esse biológico irá se expandir. Essas duas expressões de vida, esses dois seres que agora estão ali se intercambiando numa troca biológica, dois corpos, e nem estamos falando aqui ainda de nível tântrico do sexo ou da inter-relação de campos energéticos. Estamos falando apenas de coerência amorosa na sua relação aqui no plano físico, que vai se expressar como respeito, como apreciação, como amorosidade, cuidado. E tudo isso são nutrientes para um relacionamento amoroso, prático e essencial. Isso fará com que o seu biológico, que é parte do seu ser, imagine que o seu ser é espiritual, é emocional, é energético, é biológico, é físico, é o corpo. Não existe essa dicotomia, eu não sou o corpo. Cara pálida, acorde para a realidade. Século XXI. Todo o processo até agora foi apenas uma pedagogia, um aprendizado. A poeira é uma prática pedagógica para entendermos quem realmente somos. E não para ficarmos cultuando o passado. Para, a partir desse culto ao passado, redirecionarmos, redesenharmos o futuro. Todo esse padrão de construção da realidade é ultrapassado. Não tem coerência com a natureza espiritual do ser, cuja essência é amar. E o amor, ele não é formatado. Vamos fazer, ou vamos
expressar o nosso amor como no Titanic, né? Ou como E o Vento Levou, como Ghost. Esquece tudo isso, é ficção. Como aquele casal da novela. Esquece isto, pelo amor da realidade espiritual que tu és, meu amigo, minha amiga. Viva o amor, experiencie o amor. Como? Na sua mais autêntica natureza essencial, que só você consegue experienciar. Não é um padrão onde todos nós vamos experienciar iguais. Não. É único. É igual cartão de crédito, cuja assinatura é intransferível, é somente sua. Esse é o processo de decodificar a coerência do amor. E não copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Funcionou para tal pessoa, para tal casal, eu vou aplicar para mim. Não, não é assim. Isto é o que venderam para a humanidade ao longo de milênios. E com isto eu já quero colocar para vocês, que são temas para outras aulas, que todo esse padrão que nós conhecemos até então, de ter um mediador entre você e o absoluto, ou de ter certas normas e regras entre você e a pessoa amada, é passado. A sua relação é desde já e de modo imediato, eterno, porque a eternidade não tem parâmetro linear de tempo e espaço. O eterno é o próprio estado de consciência elevado à sua natureza absoluta. Quer dizer, você e o absoluto já são. Você e a pessoa amada já são. Ambos já estão, porque são partes em unidade, em coerência amorosa com a fonte última. E quando nós trazemos tudo isto, essa coerência, esses encaixes, esses entrelaçamentos espiritual, emocional, energético, biológico, o que ocorre com duas pessoas que se amam verdadeiramente e que faz esse processo descendente de consciência para o biológico? Todas as suas células vibrarão em coerência com o amor, em coerência com o absoluto, em coerência com o divino. O amor, como eu falei no início, é o único capaz de marcar, criar dor, criar sofrimentos, criar traumas. E se você pega toda a linha cronológica da história humana, de todos os sofrimentos, basta pegar ali a literatura clássica, os mitos clássicos. Sempre tem uma disruptura ou uma incoerência amorosa. Ilíada, Odisseia, Gilgamesh, a Divina Comédia, as obras de Shakespeare em sua maioria, o próprio Bhagavad Gita, sempre tem uma disfunção amorosa entre o homem e o divino. Logo, se há essa coerência, esse resgate consciente da coerência amorosa, o que ocorrerá a nível biológico? Todas as células são consciências, ou, podemos dizer, todo o seu campo estruturado como corpo biológico é a sua própria consciência, estruturada a nível de células, estrutura celular, consciente, vital. Célula é vida. Biologia é vida. E agora você tem dois campos de energia biológica se entrelaçando numa essência única, que é o amor. O que ocorre com esse entrelaçamento? Quando você tem um Purusha e outro Purusha, um Purusha estruturado num campo de energia consciente feminino e um outro estruturado num campo de energia consciente masculino. O intercambiamento dessas duas energias em dois campos criará uma unidade ou uma unicidade harmoniosa, coerente, cuja essência de ambos
forma uma terceira essência, que na verdade é a união desses ambos, onde irá expressar a grande expressão do amor divino. Isso pode ser colocado naturalmente como o mais comum, o filho. Aquilo que a própria natureza criativa de ambos nessa unificação irá promover. Os filhos, que são novamente novas formas de expressão amorosa, agora expressas em novas individualidades. Mas além disto, se não há a expressão dos filhos, irão ocorrer outras expressões, emanações, que irão influenciar, irão vibrar em novos campos, motivar, educar, para que outras pessoas, outros seres, outros casais, outras individualidades se reconectem com a sua natureza amorosa superior, espiritual. E não precisa aqui naturalmente se limitar apenas à questão romântica de dois seres. Mas o amor vibra em tudo e vibra em todos. Mesmo uma pessoa que vive sozinha, não tem um companheiro ou uma companheira por uma opção de repente. Os yogis, estamos num contexto onde também existem yogis. No novo contexto de consciência evolutiva. São pessoas que estão felizes em si. Não estão à procura desesperada de alguém para lá, para acompanhá-la, ou para moldá-la, ou para manipulá-la. E quando você está nesse estado de equilíbrio, você está saudável em todos os níveis, biológico, energético, emocional e espiritual. Ou seja, o amor, assim como cria marcas, traumas, dores, sofrimentos, feridas, ele cura. O amor é o maior remédio para todas as doenças. Esta é, diríamos, a medicina do século XXI. O amor. Isso é o que eu queria trazer para esta aula de hoje. Coerência do amor. Essa aula vai ficar disponível no YouTube, talvez por um tempo ainda indeterminado, mas ela faz parte da nossa plataforma de seminário de estudos do Tantra Tattva. E esse Tantra Tattva, na verdade, é uma leitura atualizada, contextualizada na nova consciência. Até mesmo para mostrar a ideia do Tantra como sendo uma ciência de reharmonização e entrelaçamento coerente com o amor absoluto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que deixem nos comentários para que eu possa respondê-los, ajudá-los nesse processo. Essa aula ela tende a ser talvez para muitos, um divisor de águas, mas para mim é apenas um primeiro passo no novo momento que eu quero trazer para vocês, com o único intuito de ajudá-los a encontrar o verdadeiro sentido da vida, que não está nas mídias, não está no marketing, não está em todo esse campo ultrapassado de tentativas de restabelecer os mesmos padrões antigos para o futuro que estamos já vivendo. É isto. Grato pela atenção, pela presença de todos. Até breve, numa próxima aula. Namaskar.